Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e vamos continuar então falando sobre as inteligências. Estamos falando sobre as inteligências múltiplas, certo? Tô usando esse jogo aqui, esse livro top, tá? Se eu não encontrar ele, deve ter um livro muito parecido, o link aqui na descrição. Vamos lá. Inteligências múltiplas. Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento das inteligências, tá certo? Vários pontos importantes. A gente já viu que existem vários tipos de inteligência, elas vão se desenvolvendo. Cada um vai ter o domínio e vai ter algumas inteligências mais desenvolvidas do que outras, certo? Então aqui a gente vai ver outras características importantes, tá certo? Que é sobre o desenvolvimento das inteligências. Bom, primeiro, né, os 5 primeiros anos de vida. Existe uma importância nos 5 primeiros anos de vida, que é onde, apesar do cérebro ainda ser muito recente, ele tem uma capacidade de desenvolvimento extremo. Essas inteligências elas vão estar se desenvolvendo, o cérebro vai estar absorvendo, construindo conexões neurais para estruturar essas inteligências, tá certo? Então a primeira coisa importante é a importância desses 5 primeiros anos de vida, onde vai ser modelado a base, estrutura do cérebro que vai dar condições a essas inteligências. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é esses 5 primeiros anos. Por isso que tanto se fala da importância da presença de uma família com uma estrutura bacana, com uma dinâmica bacana, com uma cultura bacana, para passar para a criança até os primeiros 5 anos de idade, onde ela vai estruturar tudo isso, tá certo? Depois havia uma importância intelectual de desenvolvimento da inteligência dos 5 aos 10 anos. Só que esses 5 primeiros anos é chave para modelagem do cérebro, tá? A gente vai ter inclusive uma coisa importante para você entender quanto que esse cérebro ele vai crescer e vai desenvolver, que é o seguinte: nos primeiros momentos de vida ali a gente vai ter o cérebro com aproximadamente 400 gramas, tá? Que não é nada, 400, 500 gramas não é nada. Esse cérebro, ao se tornar um cérebro adulto, tá? Na cabeça de um adulto, ele vai chegar ali até 1,5 kg, tá? Olha só como o nosso cérebro vai acabar pesando. O que é isso? O que aconteceu de 400 gramas para praticamente 1,5 kg? Conexões neurais, massa cefálica, tudo nele vai se multiplicar. A sua capacidade de inteligência também. Ele vai se multiplicando, ele vai crescendo, ele vai criando massa, ele vai fazendo mais conexões, mais neurônios, tudo mais. E por isso que nós vamos nos desenvolvendo de forma mais eficiente. Então é interessante para você ver que, tipo assim, não é só uma questão de a criança vai se desenvolver. É uma questão química, é uma questão biológica, é uma questão física, né? Então, quer dizer, você já repara que as capacidades de uma criança para desenvolver algumas coisas é limitada pelo próprio fato do cérebro ser limitado. E ele vai se desenvolvendo, vai ganhando corpo, vai criando capacidade, tá? De desenvolver melhor as suas inteligências. Tem uma coisa importante que é o seguinte: carga genética de centenas de gerações. Isso é um outro fator importante, porque esse cérebro que nós estamos falando, que está com 400 gramas e vai para 1,5 kg, é um cérebro que no começo, galera, ele tem uma carga genética muito grande, pode não aparentar, mas a carga genética desse cérebro, que carrega essas inteligências, é uma carga genética que, e é interessante que no livro ele coloca assim, é uma carga genética de 2 pais, 4 avós, 8 tataravós e vai indo embora. E quando você vai ver, tem centenas, décadas de gerações, tá certo? E essas gerações vêm passando e modificando a sua dinâmica genética, a sua estrutura genética. Então a carga genética dessas gerações nesse cérebro que ele carrega é extremamente rica, extremamente potencial, extremamente interessante para o seu desenvolvimento. Isso vai se desenvolvendo conforme o ser humano vai sofrendo estímulos e vai sendo estimulado e vai se desenvolvendo e desenvolvendo essas inteligências múltiplas, certo? Bom,
Os locais das inteligências, isso aqui é interessante, os locais das inteligências e o progresso dos 5 aos 10 anos. Uma coisa importante de você entender é que no cérebro não está tudo misturado. Existem locais para cada inteligência, para cada potencialidade, são locais físicos, tá certo? E essas inteligências elas vão se manifestando. Esses locais físicos são monitorados, tá? A gente sabe mais ou menos onde eles são ali. Isso é importante. Lembra que eu falei dos 5 aos 10 anos da diferença? Tem do 0 ao 5, que você vai ver todo um desenvolvimento, a gente vai ver todo um progresso do cérebro, tá certo? Um fortalecimento das inteligências. E dos 5 ao 10 anos a gente vai ver um potencial de inteligência extremamente interessante, um progresso extremamente grande. Até porque dos 4 para os 5 ali, dos 5 para frente, até os 10, a gente está falando de uma criança, mas de uma criança agora que ela é bem menos emocional, e ela começa então a misturar aquele emocional, aquele instinto de sobrevivência agora com a racionalidade, tá? E ela é uma criança que inclusive começa a se envolver socialmente de uma forma muito mais racional, ela vai começar a se comportar, colocar valores, estimular, sofrer mais estímulos. É uma criança que está mais presente na sociedade, é uma criança que, como todo o seu desenvolvimento, né, psicológico, né, o seu desenvolvimento emocional, físico, está mais desenvolvido, ela consegue ter contato com muito mais coisas, né? Por exemplo, a criança de 4 anos ela é limitada para alguns esportes, de 3 anos. Uma criança de 8 anos, ela já pode jogar ela para o esporte que você quiser, que ela vai desenvolver muito bem. Então, quer dizer, nós temos esse fator da carga de desenvolvimento, tá certo? Até do cérebro de 5 a 10 anos, que é importantíssimo nessa faixa, e é uma faixa que vai desenvolver muito essas múltiplas inteligências, tá certo? Bom, a gente vai ter os estímulos para o cérebro, né? E lógico, você pode se perguntar, beleza, uma coisa importante é que o que vai fazer esse cérebro crescer e se desenvolver são os estímulos, tá? Os estímulos é o seguinte: você é estimulado, né? Você é convidado a fazer, a agir, a pensar. Esses estímulos vão vir de fora primeiramente. Então você está num ambiente, por exemplo, eu estou num ambiente aqui, tá certo? Não é um ambiente coloridão. Então a minha ideia aqui não é deixar você animadão, uhul, que da hora, olha só que colorido, que legal, não. É um lugar mais equilibrado, menos cores, para você prestar atenção no que eu estou falando, na mensagem. Não tem um monte de informação para você ficar olhando. Nossa, ele tem um boneco ali atrás. Olha, ele tem um negócio. Olha aquela luz ali. Olha aquele negócio ali. Não tem quase nada para você focar em mim, no que eu estou falando, tá? O que é isso? Já é um estímulo para você. Só que fora o computador, aí o seu celular tem outros estímulos. Você pode estar no telefone, você pode estar, por exemplo, em lugares físicos, espaços, né? No metrô, indo para casa, voltando para casa, indo para a faculdade, voltando da faculdade, sei lá. No hospital, em vários lugares, tem vários estímulos competindo com o meu vídeo. Então, nós sofremos estímulos. Estímulos são informações que são jogadas na nossa direção e nós captamos boa parte dessas informações. Então, o cérebro ele vai se desenvolver, essas inteligências, elas vão se desenvolver por causa desses estímulos que vão chegar até você e você vai absorver parte dessas inteligências ou desses estímulos, certo? O que acontece? A gente pode se perguntar então 3 pontos importantes que o livro vai trazer pra gente, com o texto, né? Por exemplo, o tempo. Existe um tempo para esse cérebro se desenvolver, essas inteligências se desenvolverem? Olha, não tem nenhum estudo que aponta que isso pode acabar. Você pode passar a vida toda desenvolvendo alguma inteligência ou todas elas, tá? Lógico, o cérebro vai perdendo capacidades, né? Mas mesmo assim, até o final da vida você pode desenvolver essas inteligências. Outra coisa, quantidade de inteligências, muda ou não muda? Também pode ser muito relativo, tá? Não tem estudos que mostram que a gente perde a quantidade de inteligência, né? Então pode ser que as inteligências, algumas melhorem, outras não. Lógico, com o final da vida, tua capacidade vai reduzir muito, tá? Só que isso também pode ser muito relativo à qualidade de vida da pessoa, tá? Nós vimos pessoas que só ficam mais inteligentes em vários níveis de várias performances conforme vai ficando mais velho. E a única coisa que vai fazer aquela pessoa realmente não ter mais o domínio daquela inteligência é a morte. A morte arrastando ela aí para debaixo da terra, aí ela vai parar de ser um bom músico, por exemplo, porque até o último minuto o cara era um gênio, né? Lógico, é normal de você imaginar uma pessoa
bem mais velha, aonde ela realmente agora não consegue mais evoluir o seu físico, o seu mental, essa pessoa ela não é uma pessoa que vai produzir mais inteligência ou qualidade ou quantidade. Então essa pessoa vai dar uma estagnada e vai regredir. Só que até esse momento onde você consegue utilizar essas inteligências, elas podem se aprofundar, certo? Então é muito relativo. E também qualidade. Qualidade é outra coisa, que é o seguinte: talvez a qualidade dessas inteligências elas sejam muito relativas também, não vai ter estudos. Como eu disse, pode chegar um momento em que isso vai dar um pause, mas a qualidade de forma geral também é muito relativa. Pode ser uma coisa que pode melhorar, pode ser uma coisa que pode ficar estagnada, mas de forma geral, até o momento em que essas capacidades, né, de inteligência possam ser utilizadas, essa qualidade dela pode melhorar ou não, ou estagnar, mas ela sempre vai estar presente. Então esses 3 pontos é importante a gente entender, porque os estímulos, eles podem fazer com que essas inteligências, em vários momentos, elas aumentem ou não, ou estagnem. A gente vai ver trabalhos com idosos, por exemplo, que com seus 90 anos sofrem estímulos aí de personal trainer, treinando movimentação, ou de estímulo intelectual, onde essas inteligências começam a se desenvolver, começam a evoluir como elas não eram evoluídas anteriormente. Então isso é muito interessante, por isso que é muito relativo e muito interessante a gente saber que existe esse espaço para colocar qualidade, quantidade e tempo para evoluir e desenvolver essas inteligências, certo? Bom, eu vou ler um negócio aqui muito interessante para a gente entender, que é um texto que não tem como eu resumir, vocês precisam ver eles na íntegra, tá? Tá escrito assim, é do livro, tá, galera? Como eu disse para vocês, eu posso não ter encontrado esse livro, essa edição. Só que se eu encontrar a edição atualizada, eu vou deixar o link aqui. Se eu encontrar o link, vai estar aqui também. Eu vou indicar mais um livro de psicologia aqui no link, tá? Então dá uma olhadinha, clica lá, que eu só indico o livro top. Olha só que interessante. Reiteramos, a importância dos estímulos é muito grande, mas não é menos importante uma alimentação equilibrada. E nada ajuda tanto a inteligência quanto o leite materno. Um ambiente sereno, uma companhia afável e, sobretudo, ilimitado respeito pelo sono da criança. Olha que interessante. Pesquisas recentes apontam que toda vez que uma criança dorme entre os 3 e os 6 meses de vida, que são os primeiros meses de vida, tá? Estão sendo formados proteínas fundamentais para a memória, capacidade de aprendizado e crescimento das diversas inteligências. Isso aqui é importante, por quê? O que a gente vai vendo? Que a capacidade inicial das inteligências, galera, ela vem do cuidado inicial. A criança, ela nasce, como a gente viu, o cérebro vai ter os seus 400 gramas, ele vai ter um peso muito pequeno, ele vai ter uma capacidade muito pequena, e esse cérebro ele vai ter que ser treinável, desenvolvido. E para desenvolver, precisam ter questões ali que vão estar funcionando. O cérebro, ele precisa o corpo, ele precisa de uma boa alimentação, que isso vai passar para a qualidade do cérebro, do seu desenvolvimento. Então, para que essas inteligências elas cheguem num momento onde elas sejam bem desenvolvidas ou possam ser bem desenvolvidas, é necessário tudo isso. No sono, seu cérebro vai fazer a limpeza, vai desenvolver uma série de coisas, você precisa dormir bem. A criança precisa dormir bem, ela precisa dormir sem muitas interrupções e um período adequado de tempo, né? E aí vai ter para cada idade uma quantidade ali. As crianças pequenas costumam dormir uma média de 10 horas seguidas, né? Para falar crianças de 4, 5 anos, 10 horas seguidas aí. Então, isso vai dar qualidade, uma boa alimentação também, uma estrutura, né, daquela família do cuidado, que vai passar para a criança uma segurança, vai passar para a criança uma qualidade de vida emocional, afetiva, onde tudo isso vai dar uma melhor capacidade para o desenvolvimento dessas inteligências e as manifestações dessas inteligências também, certo? Vamos lá. O desenvolvimento das inteligências precisa de tempo do mais fácil para o mais complexo. Isso daqui é muito interessante. Várias teorias de psicopedagogia mostram isso, né? Por exemplo, você vai ter o Vygotsky, o Jean Piaget. O Piaget vai mostrar, olha, para desenvolver a inteligência da criança e as capacidades, você precisa de tempo e você precisa ensinar do mais fácil para o mais difícil. Por quê? A gente já viu que o cérebro e a criança não está preparada para coisas complexas.
complexas. Então tem que ser progressivo. Ela tem que aprender o básico e ela vai similando aquilo que é mais complexo. Então é muito importante a gente entender que tem uma estrutura que precisa ser respeitada. Não adianta, por exemplo, você pegar para uma criança que não lê, isso vai ser fácil de você entender, colocar um livrinho de historinha para ela e falar: vamos ler a historinha, acompanha aí a minha leitura. Ela não vai entender. Agora, se você falar para ela ouvir e você gesticular e contar uma história, ela vai acompanhar. Então essa é a capacidade que ela tem de entender a sua informação enquanto ela não sabe ler. Então, quer dizer, existe uma sequência da nossa capacidade de desenvolver as inteligências. Então as inteligências têm um nível e elas vão se desenvolvendo, vão crescendo e vão evoluindo. E vão criando potências, tá? Então isso daqui é muito interessante. Isso é muito interessante. Começar do mais fácil para o mais complexo. Eu mesmo que trabalho com crianças e adolescentes há muitos anos, vejo muito profissional errar por não saber o que cada faixa etária domina de inteligência para desenvolver. Então às vezes o profissional quer colocar a criança para brincar em uma brincadeira onde ela não tem capacidade de brincar. Frustra a criança, frustra o profissional, não desenvolve e perde tempo. Olha só que loucura, você podia estar fazendo uma coisa muito progressiva, com um potencial muito bacana, para aproveitar a inteligência naquele momento, naquela capacidade da criança. Certo? Bom, e último ponto, a importância das brincadeiras e jogos, até porque esse livro é sobre isso. Então, quer dizer, uma coisa que a gente tem que entender é que esse cérebro ele vai ser criado, esse cérebro ele vai ser treinado. E o que acontece é que brincadeiras e jogos, principalmente para crianças até 6, 7 anos, são fundamentais, né? A gente pode colocar até os 10, facinho, mas principalmente para as crianças mais novas, extremamente importante. Quanto mais específico for, direcionado, bem selecionado e bem manipulado com as crianças, melhor para o desenvolvimento das crianças. Uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo bem legal de um tipo de brincadeira que desenvolve muito a coordenação motora grossa da criança e percepção de espaço, né? Espaço, possibilidade, que pegar crianças de 3 anos, mais ou menos, de 2 anos e meio para frente até os 4 anos, dependendo da criança até os 5, você brincar de, por exemplo, tocar bexiga, jogar bexiga no alto. Joga bexiga, começa com uma bexiga. Você vai ver o quanto que a criança desenvolve, né? Tem estudos que vão mostrar crianças que brincam que foram estimuladas com certos tipos de brincadeira, outras crianças com características muito parecidas estimuladas, que não foram estimuladas com aquilo, e como elas evoluíram a capacidade de lidar com aquilo. Por exemplo, a capacidade motora e percepção de espaço, de reflexo de uma criança que brinca com bexiga é bem maior do que uma criança que não brinca, né? Por quê? Porque esse tipo de estímulo vai desenvolver essas habilidades, essa inteligência, certo? Que é muito importante. Então as brincadeiras e os jogos são ferramentas que não podem faltar, são as ferramentas ideais para desenvolver as múltiplas inteligências. Afinal de contas, como é que você desenvolve uma inteligência musical numa criança? Brincando de fazer som, de desenvolver barulho, de ouvir música, bater palma, acompanhar ritmo e tudo mais. Sem isso, com certeza essa inteligência musical dela vai ficar estagnada, vai ficar para trás e ela não vai ser utilizada, certo? É isso aí, então, chegamos até aqui, chegamos até o final do vídeo. Foi um vídeo muito bacana, muito legal. Falar sobre inteligências múltiplas é muito interessante. Até porque, galera, há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, se acreditava fielmente que a inteligência era uma coisa só, né? Então você chamava alguém de burro porque você achava de verdade que isso aí, aquele tipo de pensamento e aquele tipo de performance era a única coisa que ela tinha. Se ela não ia bem naquilo, todo o resto também era ruim. Mas não é. Muitas vezes nós nos damos bem em uma coisa e ruim em outra. Existe um vídeo, um corte no YouTube, um shortzinho, né? Um vídeo bem curtinho, que é muito legal, ele tá espalhado nas redes sociais aí, que tá escrito assim: você só tá no lugar errado. Você não é ruim nisso, é que você só tá no lugar errado. Aí é uma menina num futebol, né? É uma escola pública pelo jeito e é americana, e eles estão treinando futebol, existe uma fila de crianças chutando a bola. Chegou a vez dessa menina chutar a bola, ela vai chutar a bola toda torta, é muito engraçado. E ela chuta a bola toda torta, deve ter uns 5 anos pela idade, pelo tamanho ali das crianças. E ela chuta a bola toda torta e ela tem que voltar pro final da fila. Ela volta dando estrelinha, mortal e fazendo uns bagulho assim de ginástica olímpica. É bizarro. Se eu encontrar
esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Aí entra essa questão, essa explicação. Meu, essa criança, ela só tá no lugar errado. Ela não vai desenvolver no futebol, o lugar dela é na ginástica olímpica. Ela já tá desenvolvendo a parada. Então isso é muito importante pra gente entender. A importância das brincadeiras bem direcionadas, elas funcionam para desenvolver essas inteligências. Certo? É isso aí, tamo junto, confere os links aqui. Gostou? Comenta um pouquinho como o vídeo te ajudou aqui embaixo na descrição pra gente bater um papo. Certo? Tamo junto, valeu, deixa o seu like e até o próximo vídeo.